Meu nome é Moacir Santos, aqui de Três Corações. Nasci e me criei nessa cidade. Filho de uma família simples que sempre viveu do que a terra dava. Meu pai sempre dizia que homem que presta não deixa a família passar necessidade, e ele cumpria isso à risca. Desde pequeno eu já ajudava meu pai com a carroça. Aos 12 anos já sabia conduzir os dois burros, o Jeca e a Estrela, que eram mais velhos que eu, e conheciam cada pedra do caminho. Era 1978 quando aconteceu o que vou contar. Eu era jovem, já era homem e feito, mas ainda morava com os meus pais porque não tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para casar com a Leilda, a minha namorada naquela época. O pai dela era um homem que não deixava a filha casar com qualquer um que não tivesse onde cair morto. Naquela época, eu e meu pai fazíamos uma rota que ia até a fazenda do Coronel Antônio, lá para os lados da Serra da Mantiqueira. Era uma viagem de 2 dias, ida e volta, levando farinha, açúcar, óleo e outras coisas que o pessoal da fazenda pedia, e trazendo de volta leite, queijo e às vezes algum porco ou boi que o coronel mandava vender na cidade. A estrada para a fazenda passava por uma ponte de madeira bem antiga, que o pessoal chamava de Ponte Velha. Era uma construção que já estava lá antes de eu nascer, feita de tábuas grossas, com uns 3 metros de largura e uns 15 de comprimento, atravessando o rio que descia na serra. Embaixo corria uma água cristalina, cheia de pedras redondas e pequenas, que faziam um barulho gostoso quando a água batia nelas. Mas aquela ponte tinha uma história que deixava todo mundo arrepiado. Contavam que nos anos 40, um mascate tinha sido morto ali por uns bandidos que queriam roubar as mercadorias dele. Diziam que o homem ainda aparecia de vez em quando, principalmente nas noites de lua nova, assombrando as pessoas, no caso, pedindo ajuda para quem passava por ali. Eu nunca tinha visto nada, mas já tinha ouvido esse barulho estranho algumas vezes, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelas tábuas da ponte. Em uma certa ocasião, meu pai tinha ficado doente, uma gripe forte que pegou ele uns dias antes, e eu resolvi fazer a viagem sozinho mesmo. Não era a primeira vez, eu já conhecia o caminho de Cois Salteado, e os burros também sabiam onde ir sem eu precisar guiar muito. Saí da fazenda no finalzinho da tarde, carregado com os queijos que o coronel mandou para vender na feira de sábado, mais 2 garrafas de leite e 2 leitões pequenos que ele queria trocar por umas ferramentas na loja do seu Manuel. O sol já estava baixo quando passei pelo povoado do Retiro, último lugar habitado antes da ponte. A dona Raimunda, que tinha um rancho ali onde os tropeiros paravam para descansar, me chamou para tomar um café e comer uns biscoitos que ela tinha acabado de tirar do forno. Era uma mulher já de idade, devia ter uns 60 e poucos anos, sempre muito prestativa com quem passava por ali. Moacir, meu filho, você não vai passar a noite aqui não? Tá escurecendo e ainda tem uns 5 quilômetros até a ponte. Ela falou secando as mãos no avental. Não, dona Raimunda, eu preciso chegar em casa hoje mesmo. A Leilda tá me esperando para a gente acertar os detalhes do nosso casamento. Respondi tomando o último gole do café quentinho. Ela balançou a cabeça meio preocupada. Então você vai passar na Ponte Velha já de noite? Você sabe que aquele lugar não é muito bom nesse horário, né? Eu ri da preocupação dela. Dona Raimunda, já passei por ali muitas vezes, de dia e de noite, e nunca aconteceu nada comigo. Eu disse para ela. Mas o João Batista passou por lá semana passada e disse que ouviu uns barulhos estranhos. Parecia que tinha gente conversando embaixo da ponte, mas quando ele parou para escutar melhor, não tinha ninguém lá. Agradeci pela preocupação, paguei o café e segui viagem. O sol já tinha sumido atrás das montanhas, mas ainda tinha uma claridade no céu que me permitia enxergar a estrada. Os burros seguiam no passo deles, conhecendo cada curva, cada pedra solta no caminho. Quando cheguei perto da ponte, já era noite fechada. A lua nova não iluminava nada, e eu só conseguia enxergar uns poucos metros à frente por causa do lampião de querosene que levava sempre pendurado na frente da carroça. O barulho da água correndo embaixo da ponte chegava até os meus ouvidos,
misturado com os cantos dos grilos e o som distante de alguns bichos da mata. Foi quando estava chegando na entrada da ponte que percebi uma coisa estranha. Os burros pararam de repente, empacaram mesmo, e começaram a dar uns relinchos baixos, nervosos. Tentei fazer eles andarem, mas nada. Eles ficaram ali parados, as orelhas em pé, olhando fixo para a frente. Vai, Jeca, vai, Estrela! Eu falei e balancei as rédeas, mas eles não saíam do lugar. Foi aí que eu escutei um barulho vindo de cima da ponte, como se alguém estivesse caminhando bem devagar, arrastando os pés nas tábuas de madeira. Era um som ritmado, como passos de uma pessoa muito cansada. Peguei o lampião e levantei bem alto, tentando enxergar alguma coisa. A luz fraca iluminava só uns metros da ponte, e não dava para ver nada além das tábuas velhas e dos mourões que sustentavam o corrimão. Eu até perguntei se tinha alguém por ali, mas eu não escutei nada. O som dos passos parou por uns segundos. Depois recomeçou, só que agora vindo na minha direção. Era como se a pessoa tivesse ouvido o meu grito e resolvido vir até onde eu estava. Os burros começaram a recuar, puxando a carroça para trás, e eu tive que segurar firme nas rédeas para não deixar eles dispararem. Meu coração começou a bater mais forte, mas eu ainda achava que podia ser algum tropeiro ou viajante que estava atravessando a ponte na mesma hora que eu. Foi quando uma figura apareceu na beirada da ponte, bem no limite onde a luz do meu lampião conseguia chegar. Era um homem, pelo que dava para perceber pela silhueta, usando umas roupas que pareciam muito velhas, meio esfarrapadas. Ele ficou ali parado uns instantes, só me olhando sem falar nada. Boa noite, eu falei. O senhor está precisando de alguma coisa? O homem não respondeu. Em vez disso, começou a caminhar na minha direção, descendo da ponte para o chão da estrada. Os passos dele faziam um barulho diferente agora, como se ele estivesse arrastando alguma coisa pesada junto com os pés. Foi aí que consegui ver melhor. O homem tinha uma mala ou um saco grande nas costas, e a roupa dele estava toda rasgada e suja. Mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto. Mesmo na pouca luz, dava para ver que o homem estava muito pálido, quase branco, e os olhos eram muito arregalados. Moço, ele falou, você pode me ajudar? Eu preciso chegar na cidade. Meu primeiro impulso foi dizer que podia dar uma carona para ele, mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse o jeito que os burros continuavam nervosos, ou a sensação estranha que me deu quando olhei para os olhos do homem, mas resolvi ser mais cauteloso. Qual cidade o senhor quer ir? Perguntei, mantendo a distância. 3 Corações, ele respondeu. Preciso entregar uma encomenda lá. Pois é para lá mesmo que eu estou indo, mas a carroça está carregada, e não sei se tem espaço. Ele se aproximou mais um pouco, e foi aí que eu senti um cheiro estranho, meio azedo como de roupa molhada que ficou guardada há muito tempo. O homem abriu a boca, um sorriso, mas não era um sorriso normal. Parecia forçado, como se ele estivesse tentando parecer simpático, mas não soubesse fazer direito. Eu pago bem pela carona, ele disse, mexendo na mala que carregava. Tem umas moedas aqui que podem interessar a você. Quando ele abriu a mala, um detalhe assustador me chamou a atenção. Foi aí que eu vi direito e quase caí da carroça. O homem tinha um buraco na testa, bem no meio, que dava para ver do outro lado. E a pele dele não era só pálida não, era a cor de gente morta. Os burros dispararam, não sei se foi porque eles sentiram meu susto ou se perceberam alguma coisa que eu não percebi, mas eles saíram correndo pela estrada, puxando a carroça numa velocidade que eu nunca tinha visto eles correrem. Eu segurei nas rédeas com força, tentando não cair, e quando olhei para trás o homem ainda estava lá parado, me olhando, mas agora ele não estava mais sorrindo. Só parei os burros uns 2 quilômetros depois, quando eles finalmente cansaram e voltaram aos passos normais. Minha camisa estava encharcada de suor e eu tremia muito. Eu fiquei pensando naquilo que tinha acontecido, tentando entender se foi real mesmo ou se foi alguém pregando uma peça. Cheguei em casa quase meia-noite. A minha mãe estava me esperando acordada, preocupada com a demora.
Eu achei melhor nem comentar o que tinha acontecido. Eu inventei uma desculpa qualquer. No dia seguinte, procurei seu João Batista, que Dona Raimunda tinha falado que passou por lá na semana anterior. Ele me contou que também viu o homem da mala, mas que conseguiu passar direto sem parar. Segundo ele, o mascate aparecia sempre no finalzinho do mês, quando a lua estava nova. Depois desse dia, sempre que precisava passar pela Ponte Velha, eu tentava fazer o possível para passar quando ainda era dia claro e sempre com meu pai. Hoje, 47 anos depois, a ponte ainda está lá, mas construíram uma estrada nova que contorna aquela região. Poucos tropeiros usam o caminho antigo e a maioria das pessoas nem sabe da história do mascate. A Leilda e eu casamos 6 meses depois e tivemos 3 filhos. Nunca mais precisei passar por aquela ponte. Os burros sentiram alguma coisa que eu demorei para entender, e se não fosse por eles, talvez eu tivesse aceitado dar carona para aquele mascate. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse deixado ele subir na carroça, mas uma coisa eu tenho certeza, não teria sido nada bom. Algumas histórias que a gente ouve quando a gente é criança não são só histórias não. Algumas são avisos para a gente saber que tem lugares e momentos que é melhor evitar. Boa noite. Olá, gente, vou contar uma história para vocês que até hoje me arrepia os cabelos. O meu nome é João Roberto da Silva. O que vou contar aconteceu em 2013. Eu fui morar em uma kitnet ali perto do centro, bem perto de um antigo lixão que tinha ali no bairro. Não era o lugar dos melhores, mas era o que dava para pagar com o que sobrava do meu salário depois da pensão. Naquele tempo, eu ainda estava fazendo frete para uma transportadora daqui mesmo, que já nem existe mais. Eu acordava às 5h30 da manhã, tomava um cafezinho e saía para pegar o caminhão na garagem da empresa. Voltava sempre tarde, por volta das 9 horas da noite, cansado que nem um cavalo. Foi quando eu tinha chegado de uma viagem de Presidente Prudente. Eu descarreguei umas caixas de peças de carro numa loja lá no centro e estava voltando a pé para casa como sempre fazia. O caminhão ficava na garagem da empresa e da empresa até a minha kitnet era mais ou menos uns 15 minutos caminhando. Eu me lembro que naquela noite o céu estava meio coberto com nuvens pesadas que tampavam a lua. As ruas estavam meio escuras porque alguns postes estavam com as luzes queimadas, algo que era comum em uma região como aquela. Eu estava passando bem na beirada de um terreno baldio que ficava do lado do lixão quando percebi um movimento estranho. Era tipo um barulho, como se alguém estivesse pulando. Primeiro pensei que era algum moleque brincando no escuro. Sabe como é que é, né? Criança que gosta de ficar andando pela rua até tarde. Eu continuei andando, mas aí escutei de novo, dessa vez mais perto. E junto com o barulho, uma fumaça e um cheiro de tabaco muito forte, como se alguém estivesse fumando por ali. Eu parei e olhei para o lado do lixão. Tinha uma montanha de lixo ali que o pessoal da prefeitura nunca vinha buscar, cheio de sacola rasgada, resto de comida estragada, essas coisas. No meio daquele monte de lixo tinha uma figura pequena, mais ou menos da altura de uma criança de uns 10 anos, mas a silhueta era toda escura. Era escura que nem carvão, parecia uma sombra, e estava pulando no que parecia ser uma perna só. Pulava, parava, pulava e assim por diante. E toda vez que parava, soltava aquela fumaça. Eu já tinha visto a história do Saci Pererê desde que era pequeno. Minha avó, que era do interior, sempre contava que tinha saci na fazenda onde ela cresceu. Mas eu sempre achei que era lenda e coisa do interior, coisa dos antigos. Mas ali, naquela noite, olhando para aquela criatura, eu suponho, na verdade, eu tenho quase certeza de que era um saci. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ou como se vê na internet, o que eu vi era uma figura demoníaca muito feia, parecendo algo esquelético. Eu não pensei 2 vezes em sair correndo dali que nem um louco até chegar em casa. Isso me deixou inquieto por muitos dias. Eu comecei a prestar atenção em tudo. Durante o dia, passava ali perto do lixão e reparava se tinha algo diferente. Uma vez achei uns restos de comida espalhados de um jeito muito organizado, formando tipo um círculo.
Na semana seguinte, a prefeitura anunciou que ia finalmente limpar o lixão e transformar o terreno baldio em um parque. E para mim a notícia veio junto. A empresa, por coincidência, que eu trabalhava, tinha conseguido um contrato grande com uma empresa de São Paulo. E eles queriam que eu fosse motorista fixo da rota. Significava uma transferência, um salário melhor e uma vida nova. Eu fiquei pensando na coincidência, ou talvez não era, não sei. Eu aceitei a transferência e me mudei para a capital em dezembro de 2013. Nunca mais voltei para morar em Araçatuba, só para visitar meu filho de vez em quando. Quando passei por lá pela última vez, ano retrasado, o antigo lixão tinha virado um parque bonito com playground e tudo. O terreno baldio estava todo limpo e cercado, esperando a construção de umas casas popular. Eu nunca mais vi aquele saci. Foi a única vez que eu vi uma criatura sobrenatural. Na verdade, nunca imaginei encontrar algo desse tipo em um ambiente urbano como aquele. Bem, eu nem sei se era realmente um saci, mas se não era, eu posso classificar que não era algo desse mundo. Era algo sobrenatural. Boa noite. Oi, o meu nome é Valdirene, mas todo mundo me chama apenas de Val. Quero contar algo que aconteceu lá em 1987, um encontro com uma criatura sobrenatural. Naquela época, eu morava aqui mesmo em Catanduva, no bairro do Conjunto Habitacional São Domingos. Era uma casa pequena que meu pai tinha conseguido na Coab. Minha família toda é daqui do interior de São Paulo mesmo. Meu pai trabalhava na indústria naquela época. Nossa casa ficava na periferia da cidade, quase na divisa com o mato. Do lado direito tinha uma mata fechada, e de noite aquilo ficava escuro demais. A gente sempre ouvia o barulho de bichos por lá, nada mais. Gambá, tatu, essas coisas. A minha mãe sempre falava para não ir para o lado do mato depois que escurecia, porque tinha cobra e até mesmo a gente poderia pegar dengue, sendo que ali perto tinha muito foco do mosquito. Bom, naquele ano eu era bem magrinha, cabelo comprido e estava naquela fase besta da adolescência. Eu ficava o dia todo ouvindo música no rádio e sonhando com Fábio Júnior. Eu estudava na escola daqui mesmo do meu bairro e ajudava minha mãe com os afazeres de casa. Eram bons tempos, com certeza. Como eu disse, foi em 1987. Fazia um frio danado daqueles dias. Lembro que a gente dormia com um monte de cobertor. A minha tia Karina, irmã da minha mãe, morava numa cidade pequena lá perto de Fernandópolis, em um lugar que chamava Ouroeste. Ela tinha uma vida bem sofrida. O marido dela bebia muito e batia nela. A coitada vivia com medo, mas naquele tempo não era como hoje em dia. A mulher aguentava calada mesmo. Aí que chegou aqui em casa a prima da minha tia, a Rosa. Era uma moça nova, devia ter uns 20 e poucos anos, era bem novinha ainda. Ela tinha fugido do marido lá do interior porque o homem batia nela. Imagina só, grávida de 9 meses e apanhando feito uma condenada. A Rosa chegou aqui em casa numa terça-feira de tarde, toda machucada, com o olho roxo e o braço doendo. A minha mãe ficou uma fera quando viu o estado dela. Mas que raios é isso? Que homem é esse que bate mulher grávida? Minha mãe já falou, esquentando a água para fazer uma compressa no olho da Rosa. A coitada mal conseguia falar direito. Estava toda nervosa e tremendo. Contou que o marido tinha chegado bêbado em casa e começou a bater nela porque a comida estava fria. Disse que ela pegou as coisas dela e veio embora na primeira condução que passou na estrada. Não tinha dinheiro direito, só algumas moedas que tinha guardado. A minha mãe, que tem um coração desse tamanho, logo falou: "Você vai ficar aqui em casa até essa criança nascer e depois a gente vê o que faz. Ninguém merece apanhar, ainda mais grávida." A Rosa ficou no nosso quarto, eu dormi na sala mesmo, no sofá. Ela estava bem próxima de ganhar neném. A barriga já estava baixa e ela reclamava de dor nas costas o tempo todo. Na quarta-feira de manhã, bem cedinho, começaram as dores do parto. A minha mãe ligou e veio uma ambulância e buscou ela. A levou para a maternidade e ela teve a bebê.
Era uma criancinha linda, pequenina com cabelo preto, pele igual à da mãe. A Rosa chorou tanto quando pegou ela no colo, de felicidade e de tristeza também, porque não sabia o que ia ser da vida delas duas. A bebê nem nome tinha ainda. A Rosa disse que não tinha escolhido porque estava com medo de dar azar. Agora que ela nasceu, você precisa dar um nome para ela, a minha mãe falou, em um nome um pouco diferente. Eu vou chamá-la de Rosângela, que é o nome da minha mãe que já morreu. Bem, elas voltaram para casa porque ela teve parto normal. Quinta-feira passou tranquilo. A Rosa estava descansando e a bebezinha mamando direitinho. Ela era bem calma e quase não chorava. A minha mãe fazia mingau para a Rosa ficar forte e eu ficava babando na criança. Era a primeira vez que eu vi um bebê tão pequeno assim de perto. Aí na sexta-feira o terror começou na nossa casa. Estava um frio danado naquela noite. O vento batendo na janela, fazendo barulho nas telhas. Devia ser umas 2 horas da manhã quando eu acordei com um barulho esquisito. Parecia que alguém estava andando no telhado da casa. Pensei que fosse um gato, porque sempre tinha uns gatos brigando por ali. Mas o barulho era diferente, era mais pesado. Era como se alguém estivesse tentando abrir as telhas devagarzinho. Eu fiquei quietinha no sofá prestando atenção. O barulho continuava, bem em cima do quarto onde a Rosa estava com a bebê. Aí eu ouvi ela acordar também, vi a luz do quarto acender. Depois de uns minutos ela apagou de novo a luz. Mas eu sabia que ela estava acordada porque ouvi ela se mexendo na cama. Foi quando aconteceu a coisa mais assombrada que eu já vi na minha vida. Eu estava deitada de lado, olhando para a parede quando ouvi um barulho de telha caindo no chão do quarto. Em seguida, a Rosa deu um grito que me arrepiou. Levantei rapidinho e fui para o quarto. Quando cheguei lá, eu quase morri de susto. Tinha um buraco no teto, bem em cima da cama, onde Rosa estava com a bebê. E de dentro desse buraco estava descendo um braço comprido, peludo, com unhas enormes nas pontas dos dedos. O braço era escuro, cheio de pelo, e se mexia devagar, tentando alcançar a criança. A Rosa estava encostada na parede segurando a bebê. Ela estava branca, tremendo e chorando para não fazer barulho. A bebê estava chorando também, como se sentisse o perigo. Val, pelo amor de Deus, me ajuda, ela sussurrou. Eu fiquei paralisado alguns segundos, sem conseguir acreditar no que estava vendo. O braço continuava descendo, tentando pegar a criança. Foi quando tomei coragem, peguei o cabo de vassoura que estava encostado na parede e comecei a bater no braço peludo. Sai daqui, miserável! Deixa a criança em paz! Eu gritei batendo com força. O braço se mexeu rápido, tentando me agarrar também, mas eu continuei batendo e tentando me esquivar. Foi quando eu olhei para o buraco do teto e vi 2 olhos amarelos me encarando lá em cima. Eram olhos grandes, brilhantes, que pareciam 2 lanternas. Eu nunca vou esquecer daquilo. Me deu um medo que eu nunca tinha sentido na vida. O bicho fez um barulho esquisito como se fosse um rosnado. O braço subiu rapidinho. Eu ouvi o barulho dele se mexendo no telhado. E depois ele pulou e ficou correndo de um lado para o outro. Parecia que ele estava nervoso por não conseguir pegar a criança. Meus pais, ouvindo aquilo, acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. Quando meu pai viu o buraco no teto e a gente toda assustada, ele pegou um facão na cozinha. A princípio, ele pensou que fosse um ladrão, mas quando eu disse para ele o que era, de acordo com as características e descrição que eu dei, ele falou outra coisa que eu nunca vou esquecer. Eu disse que tinha um braço peludo tentando pegar a bebê. Eu vi os olhos amarelos da coisa. Eu falei para o meu pai. Meu pai olhou para minha mãe com uma cara estranha. É lobisomem, minha mãe falou. Eles gostam de criança pequena, principalmente de recém-nascido, sem ser batizado. A Rosa começou a chorar. Meu pai subiu no telhado com um facão, mas não achou nada. As telhas estavam todas quebradas em volta do buraco e tinha um monte de pelo que fedia demais. O resto da noite ninguém conseguiu dormir direito. A gente ficou tudo junto na sala e meu pai ficou de guarda.
A cada barulho, a gente se assustava. Lá pelas 4 horas da manhã, ouvimos o bicho andando de novo. Ele estava tentando entrar. Ele ficava rondando a casa, com aquela respiração pesada, ofegante. Quando amanheceu, a Rosa já estava com a trouxa pronta. Eu vou embora hoje mesmo. Eu não posso arriscar a minha vida e nem a da minha filha, ela falou. A minha mãe tentou convencê-la a ficar, mas ela não quis mais. Estava com muito medo que o lobisomem voltasse na noite seguinte. Ela pegou o primeiro ônibus que passou na estrada e foi embora, levando a pequena Rosângela. E eu concordei com ela. Anos depois eu soube que ela foi morar em São Paulo, em uma casa de parente. Conseguiu um emprego em uma fábrica e criou a filha sozinha. A Rosângela cresceu e virou uma moça bonita. Estudou e tudo. Mas a Rosa nunca mais voltou aqui em Catanduva. Acho que ficou com medo de encontrar aquela criatura de novo. Eu também fiquei marcada por aquela noite. Durante muito tempo, eu tive pesadelo com aqueles olhos me encarando. E até hoje, quando ouço barulho no telhado de madrugada, o meu coração dispara e eu lembro daquele braço peludo descendo do teto. O mais estranho é que ninguém do bairro viu aquela criatura, só nós. Hoje eu sei que aquilo foi atraído pela bebê. Lobisomens gostam de crianças não batizadas. E não é só no interior que esse monstro aparece. Parece que aquele bicho ficou rondando o bairro por uns tempos, mas nunca mais tentou entrar na casa de ninguém. Acho que ele sabia que a bebê foi embora. O buraco do teto o meu pai consertou no dia seguinte, mas por muito tempo, toda vez que eu passava por aquele quarto, eu olhava para o teto, eu me lembrava daquela noite assombrada. Hoje em dia, após ouvir tantos relatos aqui do seu canal, eu resolvi enviar a minha história para você. A Rosa nunca mais deu notícias depois que se mudou para São Paulo. Às vezes eu fico pensando como ela está, se a Rosângela teve filhos, se elas se lembram daquela noite terrível. Acho que algumas experiências ficam marcadas na gente para sempre.